galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que bem. Sejam muito bem-vindos mais uma vez a esse vídeo do canal. Sober falando aqui com vocês, galera, e hoje eu tenho aqui para trazer para vocês um jogo lançamento, que é o Gear Club 3 Unlimited. E eu quero agradecer a Nacon aí por ter confiado no trabalho do canal, ter mandado o jogo aí com alguns dias de antecipado. Eu tive tempo de jogar o game, tive tempo de ver realmente como funciona tudo dentro do game, para poder trazer aqui essa review. E dentro dessa reviewzinha que eu vou fazer aqui também, falando para vocês como funciona o jogo, eu também vou trazer, obviamente não podia faltar, o desempenho do game, tá? Quantos modos ele tem, qual a resolução que ele tá rodando, teste de FPS, para você que tem um Nintendo Switch 2, que tiver interesse de comprar o jogo, ficar sabendo o que você está comprando, se vale a pena comprar ou não, se o desempenho do jogo está bom ou não no modo portátil e na dock. Lembrando que, no entanto, o jogo vai ser lançado para Nintendo Switch 2, porém, futuramente ele será lançado para PC e consoles também, ok? Então, por enquanto, Nintendo Switch, depois ele vai ser lançado para outras plataformas também, para todas as outras plataformas. Então, para quem tiver interesse no game, ele será lançado também para PlayStation e Xbox, beleza? Então fica aí a dica para vocês. E antes da gente progredir aqui com o vídeo, galera, eu preciso pedir a vocês para deixar o likezão, deixar o comentário, segue o canal aí, deixa aquele hypezão se você tiver aí um hypezão sobrando, e se você quiser ajudar o canal ainda mais, você pode se tornar um membro por apenas R$ 1,99, beleza, meu amigo? Então bora seguir aqui, que é o seguinte. E a campanha do jogo, galera, ela se desenrola entre Japão e França, tá? Você fica viajando entre os dois continentes ali e você faz essas corridas ali no Japão e você realmente vê que você tá no Japão, porque você faz aquelas corridas montanhosas, com muitas curvas, né? Aquelas corridas que nós estamos acostumados a ver no Japão, né? Que nós temos no Japão, com a temática japonesa também, você vê ali, né, aquela paisagem realmente do Japão. E na França, o mesmo esquema, tá? Você vê na França ali aquelas pistas, aquelas baixadas com mais retas, entendeu? Aquelas corridas com aquele terreno plano. Então você vê sim, foi bem trabalhado essa parte aí dos caras, eles conseguiram trazer a cultura, digamos assim, representar um pouco a cultura dos dois países ali, mesmo sendo um jogo de corrida, não é um jogo de mundo aberto, é um jogo que você de corrida normal mesmo, onde você faz as corridas sem você poder sair dali de dentro da pista e andar por onde você quiser. É em essência um jogo de corrida mesmo, onde você tem, que você pode, exemplo, você corre 1 contra 1, ou você tem aquelas corridas de tempo que você parte ali e tem que chegar até o final daquela corrida naquele tempo determinado, ou você compete contra outros veículos, né, até 6 veículos, e tem corridas interessantes também, onde você, exemplo, à noite ali você faz uma competição onde tem muitos e muitos carros e você tem que ir passando no meio daqueles carros e chegar lá no final dela, dentro daquele tempo, o que é bem interessante também, tá? Eu gostei bastante disso aí. Nós temos ali no jogo mais de 40 marcas de veículos licenciadas. Dentre elas, nós temos veículos muito conhecidos, de marcas muito conhecidas aí, como Nissan, Mazda, Porsche, Bugatti, BMW, Honda. Então assim, tem muita coisa interessante dentro do jogo, os caras investiram aí para trazer um jogo numa qualidade maior, conseguiram trazer essa qualidade sim, porque o jogo ele é muito bonito no Nintendo Switch. Então galera, o jogo ele é divertido e tem um ponto que acho que é o ponto alto do jogo, que é a garagem, onde você pode, né, o seu parque de diversões, digamos assim, que é onde você pode ir montando a oficina do jeito que você quer para potenciar o seu veículo do jeito que você quer. Você vai evoluindo e você vai comprando rampas ali para colocar dentro, onde você pode mexer no pneu do seu veículo, nos amortecedores do teu veículo, onde você pode mexer no motor do teu veículo, onde você pode mexer na cor e pintar o veículo do jeito que você quer, com as cores que você quiser, onde você pode mexer na parte estética do veículo também. Você pode colocar spoiler, pode colocar ali spoilers, né, aquelas saias laterais ali no veículo, ou seja, você pode realmente criar a oficina da tua maneira e fazer um upgrade nos teus veículos do jeito que você quer. E a concessionária também, onde você pode comprar os teus veículos, e os veículos, obviamente, você vai desbloqueando eles conforme você vai evoluindo na história do game. Você vai fazendo, né, você tem ali o mapa do game, onde tem as missões secundárias, as corridas secundárias, onde você vai ganhar ali os pontos para poder fazer o upgrade no seu veículo, comprar as coisas ali, fazer o upgrade na oficina, e você tem, que são as missões principais, onde você vai fazer aquelas missões ali, vai vencer as suas corridas dentro daquelas missões principais, que vai fazer com que você evolua na história do game, beleza? Você tem aqueles companions, né, aqueles mecânicos, você vai contratando mecânicos, você vai contratando pessoas para trabalhar na tua oficina, que vão deixando a tua oficina mais potente para fazer com que você faça melhores upgrades no teu veículo, porque o seu veículo fique sempre e sempre melhor para você, obviamente, ter mais facilidade em correr. O que eu gostei bastante do game também é da dirigibilidade do veículo,
parece muito, né, sai bastante de um jogo arcade, a dirigibilidade do veículo. Você tem que se... Cara, você tem que se comprometer um pouco mais, você tem que aprender realmente a jogar com cada veículo que você compra, porque cada veículo que você compra, você tem uma maneira diferente de pilotar aquele veículo, certo? Então eu achei isso interessante. Exemplo, os updates que você faz no teu veículo também. Você está correndo com o veículo aqui, você vai ali, mexe ali na suspensão do teu veículo, mexe ali, bota um pneu diferente, um pneu Slink ali, um pneu, né, que vai fazer com que você faça curvas melhores. Você vai sentir isso na hora que você começar a jogar na próxima pista, depois do update que você fizer no seu veículo. Você já vai sentir aquilo ali na hora, aquela mudança que você fez no teu veículo, no barulho do motor, entendeu? Então assim, é bem interessante, cara. Eu gostei, eu tô gostando bastante do jogo, tô achando um jogo bem divertido, tô achando um jogo com uma qualidade gráfica legal no Nintendo Switch, e eu acho que realmente eles conseguiram entregar o que eles queriam, e o jogo realmente é um jogo muito bom, com uma progressão bem legal e bem interessante, e realmente você tem muita e muita coisa para fazer com o seu veículo. Então galera, bora aqui falar um pouco mais sobre o desempenho do game aí no modo dock e no modo portátil. Obviamente no modo dock eu consigo passar com um pouquinho mais de exatidão os dados para vocês, teste de FPS. Já no modo portátil fica difícil, por não ter como fazer essas capturas nativas aí do jeito que o videogame roda no modo interno aí, né, a sua imagem. Então, mas dá para ter uma percepção de como o jogo roda no portátil, mas nós vamos falar disso aqui também, tá? Vamos lá. Galera, seguinte, no modo dock o jogo tem dois modos, tá? Sendo ele o modo gráfico, que o jogo roda em 1080p com resolução interna com média ali de 536p, um pouco mais, um pouco menos às vezes, mas a média é essa aí, beleza? A 30 FPS. Provavelmente o upscale, né, que está sendo usado aqui, a técnica de upscale, é o DLSS, devido à qualidade límpida que a imagem tem, que o upscale tem, beleza? Já o modo desempenho, mesmo esquema, 1080p com resolução interna também em média de 536p, a 60 FPS, também usando o DLSS. Aí você acha estranho estar rodando na mesma resolução, mas a diferença não é só essa e só o FPS, nós temos diferenças de assets gráficos também, e nós vamos passar um pouquinho sobre isso aqui, vamos falar um pouco mais sobre essa diferença que tem do modo qualidade e desempenho. Aqui, galera, do modo qualidade para o desempenho, além da nitidez da imagem, ser uma imagem mais nítida, apesar de ter a mesma resolução no modo qualidade, nós temos aqui também, né, a questão, exemplo, da texturização e a questão da sombra. Exemplo, aqui, ó, vocês podem ver que essa sombra aqui no modo qualidade nós temos, e no modo desempenho nós nem temos essa sombra. Então, assim, muda também a questão de sombra, a texturização do asfalto, ela é melhor no modo qualidade. Aqui se mostra bem, ó, olha a sombra do veículo, como ela é muito mais uniforme, uma sombra muito mais forte do que aquela sombra um pouquinho mais opaca ali no modo desempenho. Eu vou aproximar agora e vocês vão perceber bem esse ponto aqui, que é o seguinte: o ambiente occlusion muda totalmente do modo qualidade para o desempenho, dando uma outra visão para o modo qualidade do game. Olha essa parte aqui, vocês estão vendo ali? Muda totalmente, né, aquela sombra inexistente no modo desempenho. Há uma outra coisa, né, interessante também no modo qualidade para o desempenho, como eu falei para vocês, além da texturização, sombras, ambiente occlusion que muda também, nós temos também a questão, né, galera, de serrilhatura, né? O anti-aliasing é muito melhor aplicado, obviamente, no modo qualidade do jogo também. Vocês estão vendo aqui como que o modo desempenho ali, ele tem aquela sombra, aquele vulto, né, que fica ali em torno das malhas finas do ponto ali do desenho do veículo. Olha só, quando eu viro ali, tá vendo? Isso aí, obviamente, eu tô aproximando, então você percebe bem. Então, tem essa diferença entre os dois modos ali, né? Por conta de uma agressividade maior do upscale feito ali, porque o jogo precisa rodar em 60 FPS. Então eles reduziram algumas coisas dentro do game para poder fazer com que o game rodasse a 60 FPS, beleza? Mas não deixa de ser bonito o jogo, tá? O jogo continua mesmo rodando em 1080p, eu tô usando aqui um monitor 32 polegadas, o jogo fica bonito do mesmo jeito. Agora, vamos dar uma olhadinha como é que ele tá rodando aí em questão de FPS na dock, tá, galera? Vocês estão vendo aqui o teste na dock aí do modo qualidade, onde o jogo roda a 30 FPS, e ele vai manter esses 30 FPS aí sim. Vocês veem que o frame times ali, tudo certinho, então sim, a otimização no modo a 30 FPS, ela tá bem feita no modo qualidade, onde você vai ter os assets gráficos melhores, né, mais altos aí, textura melhor, sombras melhores, ambiente occlusion, tudo aquilo que é devido, né, para você ter uma qualidade melhor gráfica dentro do jogo. Então, o jogo no modo qualidade roda a 30, segura ali os 30 tranquilão. Bora ver aqui o modo desempenho a 60 FPS, que ele tem que rodar a 60 FPS, e ele consegue também rodar a 60 FPS fixo, até mesmo em um ponto como esse que vocês estão vendo agora, que é um ponto onde tem muito veículo, muito tráfego ali, muita coisa acontecendo, muita informação, e mesmo assim ele consegue sim
segurar os 60 FPS, mostrando mais uma vez que conseguiram sim fazer uma ótima otimização do jogo aqui, priorizaram, né, o desempenho do game no modo ali, tirando alguns assets gráficos e tal, porém o jogo roda a 60 FPS, então você tem essa opção de rodar o jogo a 60 FPS se você quiser, aí vai de você escolher o modo que você quer jogar, beleza? No modo portátil, tá, galera? E assim, na minha opinião, no modo portátil do Nintendo Switch é onde o jogo realmente brilha, tá? É onde realmente é legal de se jogar. Entenda, não que no modo dock não seja, o jogo também é bonito e também funciona muito bem, como eu já mostrei para vocês até agora na dock. Porém, eu acho que ele funciona perfeitamente bem no modo portátil do Nintendo Switch. O modo que vocês estão vendo aqui agora que eu gravei de um celular, ok? Uma gravação em 4K, é o que dá para fazer de melhor, não tem como capturar a resolução de como ele tá jogando realmente internamente ali, então eu consigo passar para vocês assim, e caras, rodando a 30 FPS, você nem percebe que tá a 30 no modo qualidade. Minha opinião, o melhor modo para se jogar é o modo qualidade no modo portátil, e o modo desempenho também funciona bem, ainda mais, né, fluido o jogo, qualidade gráfica na telinha do Nintendo Switch fica show de bola, tá, galera? Até no modo desempenho. Porém, o modo desempenho ele tem um problema, ele apresenta um problema, que é esse tipo assim, cara, esse ghost, né, esse efeito estranho que vocês estão vendo aqui, ó, vou destacar para vocês agora, em torno do retrovisor ali, ele tem esse negócio em algumas pistas, não é em todas, depende muito do ponto de iluminação que você tá ali, ele causa esse efeito estranho ali dentro do game. Então assim, mesmo né, você jogando no modo dock, você vai ver alguns pequenos probleminhas que o jogo tem. Obviamente o jogo não é um jogo perfeito, não estamos falando aqui de um Forza, ok? Porém, o jogo é muito bom, vale muito a pena. No modo portátil o jogo roda muito e muito bem, caras. Eu joguei a maior parte do tempo no modo portátil do game. Quando eu tinha tempo, eu sempre pegava ele ali para dar uma brincada de noite, durante o dia quando eu tinha algum tempinho ali. Deu uma evoluída, eu tô no 5º episódio do game já, tá? Não zerei ele ainda, pretendo zerar, mas o game é bem divertido e, caras, para jogar no modo portátil ele é praticamente perfeito, beleza? Então, galera, é isso, tá? O jogo é muito legal, vale a pena, espero que vocês tenham gostado aí do que eu passei para vocês, espero ter passado aqui tudo com clareza para vocês de como o jogo tá rodando, beleza? Então é isso aí, galera, um grande abraço para vocês, tamo junto, até a próxima, não esqueça do like, do comentário, siga o canal, um grande abraço, fui!